Você sabia que em 1932 houve uma guerra no estado de São Paulo? Você sabia que em São José do Rio Preto há locais públicos com os nomes de acontecimentos e personagens dessa guerra? Eu sou o Caio e esse é o Giro na História. Vem com a gente! Em 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República por meio de um golpe de Estado. Ao chegar ao poder, ele anulou a Constituição Federal e passou a governar de forma autoritária, nomeando interventores para os governos estaduais. Em 1932, as lideranças do estado de São Paulo iniciaram uma guerra contra o governo federal que durou do dia 9 de julho de 1932 a 1º de outubro do mesmo ano. Os revoltosos desejavam derrubar Vargas, alegando que ele governava sem uma Constituição. Por isso, o evento ficou conhecido como Levante Constitucionalista de 32. A guerra terminou com a derrota dos paulistas, mas uma nova Constituição foi aprovada em 1934. O dia 9 de julho tornou-se feriado no estado de São Paulo. Rio Preto teve uma participação importante no conflito, por ser uma cidade muito próxima de uma fronteira inimiga, o estado de Minas Gerais. Mais de 600 voluntários da região se alistaram para a guerra. Vamos conhecer os lugares da nossa cidade que nos lembram desse acontecimento. Esta é a rua MMDC, localizada na Vila Elvira. MMDC faz uma homenagem a 4 personagens da guerra, os paulistas Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Eles fizeram parte de uma manifestação contra Vargas ocorrida em 23 de maio de 1932, na capital paulista. Os manifestantes decidiram invadir a sede de um partido político comandado por militares. Os invasores foram repelidos com armas de fogo e acabaram morrendo. A morte deles alimentou o desejo dos paulistas por uma guerra. A Rua Voluntários de São Paulo, aqui no centro de Rio Preto, homenageiam os soldados que se alistaram como voluntários para lutar este conflito. Aqui em frente ao fórum, temos o monumento em homenagem ao soldado constitucionalista. Daqui, os voluntários riopretenses saíram para o fronte. Aqui no CPI da Polícia Militar, temos o Museu Constitucionalista Tenente Antônio dos Santos Galante. Antônio Galante foi um dos principais líderes da Revolução de 32. Aqui no museu que leva seu nome, temos expostos vários objetos da época, documentos, armas e munições antigas, uniformes, condecorações. Em sua homenagem, há também a Rua Doutor Antônio dos Santos Galante, que interliga a Avenida José Munia e a Avenida Anísio Haddad. Eu estou aqui na Rua Luiz Américo de Freitas, que leva o nome de um grande fazendeiro e cafeicultor da região de Rio Preto. Ele foi um dos líderes do Levante. E com o final da insurreição, ele foi preso e exilado em Portugal. A Rua Doutor Sinésio de Melo e Oliveira leva o nome de outro líder paulista de 32. Após o fim da guerra, ele se tornou prefeito de Rio Preto. A Rua Doutor Sinésio interliga a Avenida Faria Lima com o Centro Regional de Eventos. Outras ruas levam nomes de voluntários da nossa região que morreram na guerra. São as ruas Totó Duarte, na Anchieta, a Rua Elide Verona, na Vila Maceno, a Travessa Oswaldo Santini, na Vila Aurora. Esta é a Avenida Constituição, localizada na Boa Vista. Seu nome é uma homenagem à Constituição de 1934, aprovada por Vargas e tão desejada pelos paulistas. Ela é um local de passagem para muitos riopretenses. Aqui nesta avenida temos a Basílica Menor, que é um dos cartões postais da nossa cidade. Ela também tem a ver com essa história. Em 1932, o bispo de Rio Preto, na época, prometeu que, caso não houvesse mortes numa possível invasão da cidade pelas forças federais, a igreja seria erguida e a basílica foi inaugurada em 1940. Quantas homenagens à Guerra de 32, não é mesmo? A elite e os governantes paulistas, em diferentes épocas, acabaram criando uma espécie de mito em torno dela. Nomear locais públicos com referências à guerra contribuiu para isso, mas é preciso cautela com algumas afirmações. Um grande equívoco é chamar a Guerra de 32 de revolução. Revolução é um processo muito mais amplo e complexo, provoca
transformações profundas em todas as esferas da sociedade, política, econômica e cultural. Este não foi o caso de 32. Os termos mais adequados são levante ou movimento constitucionalista de 32. O desejo dos paulistas por uma Constituição também é questionável. O presidente já havia convocado uma eleição para que os parlamentares elaborassem uma nova Constituição, antes mesmo da Guerra de 32. Além disso, a ascensão de Getúlio Vargas à presidência deixou a elite paulista de fora do governo federal pela primeira vez, desde a proclamação da República. A guerra seria uma tentativa de retomar esse comando. Os episódios do Giro na História contam com roteiro pedagógico para uso em sala de aula. Os materiais podem ser encontrados na página da educação. Esse é o Giro na História, mostrando a história que está em nosso dia a dia.